Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 23. A tarefa da divulgação. Educação sexual na infância. Muitos sonham em conhecer o pretérito, mas Deus é tão sábio que nos oferece o esquecimento. Ali, diante do meu passado, compreendi a importância da doutrina espírita. Só ela dá ao homem conhecimento do valor do seu espírito. Só a doutrina nos oferece explicações precisas sobre todas as nossas dúvidas. Só a consciência da vida espiritual dá ao homem a vontade de ser bom. O estudo sério leva-nos ao desprendimento das coisas terrenas e só convivendo com Jesus despertaremos para a caridade. Não adianta batermos no peito rotulando o templo que frequentamos. O necessário, sim, é ter mais fé e amor no coração. Despido diante de Deus, dei-lhe graças por me ter ofertado inúmeras oportunidades. Sinaro, não é fácil nós nos depararmos com o passado. Sinto-me até sem fôlego. Parece que o relógio da vida só marcou para mim as horas em que eu fiz mal ao meu próximo. E por mais que eu peça perdão, vejo-me corroído de remorsos. Sérgio, recorde que você só veio até aqui porque já está apto para saber o passado. Ele me convidou a nos retirarmos. Olhei as máquinas do tempo e as saudei. Obrigado, amigas. Espero voltar logo. Quero saber mais sobre minhas vidas. Sinaro sorriu, dizendo-me: Você não disse há pouco que é muito difícil suportar a verdade? É assim mesmo, a gente sofre, mas quer saber. Detive-me e voltei para perto das máquinas. Sinaro nada fez para me impedir, somente percebi preocupação no seu olhar. Apertei um certo botão e com espanto me vi na época dos primeiros cristãos. Munido de boa cultura, tinha facilidade no trato com o público, era portador de um grande carisma, inteligente, abusava disso. Crescia em mim a vaidade e esta, pouco a pouco, tomava conta do meu espírito. Aproveitando-me da fé do humilde povo de Éfeso, vivia eu pregando uma doutrina diferente, nada cristã. Não aceitava a caridade nem a humildade como lema. Meu nome, Alexandre. Mesmo dizendo o nome de Deus, pregava uma doutrina contrária à dos apóstolos de Jesus. Habitava casa confortável, usufruindo dos bens materiais. Ali no vídeo, a minha imagem e ao meu lado um fiel amigo, Himeneu. Não aceitávamos os cristãos que, através da pobreza, davam ao mundo grandes exemplos. Tudo fizemos por uma doutrina segundo a qual os cultos eram servidos pelos pobres e ignorantes. Quando fomos descobertos pelos verdadeiros filhos de Deus, vimos-nos desmoralizados. Furiosos ficamos, tudo fazendo para que a doutrina do amor não fosse seguida. Se descobríamos alguma coisa escrita, tentávamos destruí-la, dificultando a vida dos cristãos de Éfeso. Revoltados, decidimos ir para outra cidade, mas em todos os lugares as palavras de Deus
eram levadas pelos seus verdadeiros apóstolos. Assim, vivemos o resto da nossa vida tentando contradizer os apóstolos de Jesus. Só bem velhinhos desistimos. Falei a Sinaro. Agora compreendo porque tenho hoje a tarefa de apresentar Jesus aos espíritas ou não espíritas, e por que me foi ofertado o trabalho dos livros espíritas. Só agora eu compreendo. Ontem eu atrapalhei a divulgação da doutrina do Cristo. Hoje aqui estou para trazer à terra o remédio da paz. Fui saindo bem devagar, meus olhos não lacrimejavam, mas meu coração doía. Sinaro me abraçou, dizendo: graças a Deus, nós hoje trabalhamos mais cientes do valor do Pai. No passado erramos, porque a vida terrena era mais palpável para nós. No presente, conhecemos o tesouro da verdade. Rendi homenagem a Deus por tanta bondade. Sinaro, quando eu vivi naquela encarnação, possuía uma outra crença. Esse o motivo de não aceitar os cristãos. Sim, Luiz, você e seu grande amigo agiam julgando certa a religião que professavam. E ela existe até hoje? Sim, meu amigo, mas graças a Deus, a verdade e Jesus estão brilhando muito mais. Sinaro, eu adoro a doutrina do Cristo. Ela é para mim um universo de amor. Nós estamos no seu caminho, que não é fácil, dado os inúmeros trabalhos que nos surgem a cada passo. Ganhando a rua, despedi-me do meu novo amigo e procurei meu grupo. Meditando, caminhei por um jardim repleto de hortênsias. Admirando os seus diferentes matizes, o roxo bem forte de uma delas chamou-me a atenção e me senti reconfortado para chegar até meus companheiros. Samita me viu e veio abraçar-me. Tudo bem, Sérgio? Penso que nos meus olhos as lágrimas teimavam em aflorar. Querido, o que importa é o presente, e tu estás aproveitando os ensinamentos de Deus. Nisso, uma luz acendeu e fui convidado a entrar, juntamente com a equipe, numa sala em penumbra, o palco semi-iluminado. Todos se alojaram em suas cadeiras em silêncio. Confesso que a curiosidade era imensa, mas fiz uma prece e me aquietei. A luz do palco se acendeu e um senhor bem simpático iniciou a preleção, não sem antes ter sido feito uma prece que ressoou em todo o ambiente. Era quase um hino de tão bela. Irmãos, nós que estamos acompanhando o crescimento da chama eterna, não podemos esquecer que o sopro da vida precisou de um estágio em vários reinos e quando da passagem por eles adquiriu tendências. Portanto, não devemos julgar os outros, porque ainda desconhecemos o nosso interior. Nos dias atuais, a humanidade está por demais envolvida sexualmente. Nunca se viu tantos apelos sexuais e os espíritos que estão reencarnando, amedrontados, se encontram, pois bem sabemos que poucos
já possuem evolução para uma renúncia sexual. O homem ainda animalizado dificilmente terá condição de viver sem sexo, ainda mais se ele saiu recentemente da sua condição animal. Mas isto não justifica a sua animalidade. Ele precisa burilar as suas energias, e isso só se consegue com o tempo. É condenável certas religiões aprisionarem os seus adeptos através do medo de serem castigados ou por levar o jovem a uma abstinência do sexo através de exercícios mentais, dizendo que esses exercícios libertam o espírito. Em consequência, o jovem bloqueia os seus canais energéticos e estes bloqueados o levam ao desequilíbrio. Isto está acontecendo muito até na doutrina espírita. Dizem alguns pregadores que o missionário não pode constituir família, quando bem sabemos que não é a família que atrapalha o trabalho do missionário, e sim a sua própria fraqueza. Não podemos levar a doutrina ao descrédito científico, e desde o momento em que, desejando satisfazer o homem, nos propusermos ali tirar a liberdade, o medo pode gerar no jovem uma depressão difícil de ser tratada. Ele lutará contra o seu corpo que, possuidor de forte energia, não encontrará meios de libertá-la. Esta mesma energia levá-lo-á a desequilíbrios e desajustes emocionais. Há tantos conhecimentos para se transmitir ao próximo, por que oferecer o que se conhece tão pouco? O que vem ocorrendo é uma carência de elucidação sobre sexo. De um lado, a liberação, de outro, a proibição. O certo é obtermos pouco a pouco o conhecimento da vida e encontrarmos o seu Criador, Deus. Conhecendo o Pai, buscar a sua verdade que jamais nos criará neuroses. No momento em que Deus entrar em nossas vidas, vamos compreender que sexo não é castigo, pois se assim fosse, o Pai não o criaria em nós. O sexo é um meio, o mal é julgá-lo princípio e fim. A partir do instante em que o homem se liberta de si próprio, vai entendendo que o sexo precisa ser digno, não se castra por imposição teórica, procura-se viver a plenitude do amor com o parceiro ou parceira escolhido dentro dos padrões divinos. Existem homens que colocam o sexo na mente e este se vê exposto a críticas e maledicências. Desde que levemos a vida equilibradamente, ela irá distanciando-se da procura das emoções mais fortes. O sexo a dois é o encontro de corpos físicos ou o reencontro de almas apaixonadas. Quando isto se dá, o espírito se vê dono de si próprio e no companheiro ou companheira o prolongamento de si mesmo. Aí não existe separação ou troca, são almas fundidas em uma vibração de amor. Mas, como na terra ainda o desencontro se dá, deparamos com homens e mulheres extremamente infelizes, porque buscam um no outro a satisfação da vida, julgando que ela se limita
a uma relação sexual, quando essa mesma relação sexual traz outras responsabilidades que talvez serão amargas para parceiros invigilantes. Um ser é extremamente infeliz quando busca em alguém a sua felicidade, sem saber ele que o outro faz o mesmo. No dia em que se der a verdadeira permuta de energia, o homem vai compreender porque Deus criou o sexo. Até esse dia nos depararemos com todo um desequilíbrio emocional. O sexo parece maldito porque o homem ainda se encontra endurecido e ignorante e pouco inteligente, quer usar e abusar de algo que ainda não conhece. Devemos lembrar-nos de que lares são arruinados por traição, existem crimes praticados, suicídios, roubos, tudo partindo de uma relação amorosa doentia. Isso se dá porque nós ainda não sabemos amar. Deus pacientemente espera que cada um conquiste a própria felicidade. Ele nos ama. Houve uma pausa. Olhei Sadu e apertei a mão de Samita. O irmão continuou. Nunca devemos ser radicais, somente porque nos sentimos mais próximos de Jesus ou porque estamos compreendendo o Mestre através do seu Evangelho. Cada caso é um caso, não podemos englobá-los sem uma análise criteriosa. Ditar regras torna-se perigoso. A própria vida se encarrega de apagar ou gravar as mensagens de cada um. O dia a dia do homem, cedo ou tarde, irá levá-lo a uma compreensão maior. Deus foi quem criou o homem e a mulher, a fêmea e o macho. Por que, com o fanatismo, desejamos separá-los? Enquanto queremos proibir, afastamos o homem de Deus, pois ele indagará sempre se o sexo é sujo, porque Deus o criou. O que se deve fazer é orientar, mas quem está preparado para tão difícil tarefa? Difícil, sim, em razão do homem ter adquirido o instinto sexual através de um aprendizado errado. Muitas vezes somos chamados para esclarecer os pais durante o sono, porque estes se veem às voltas com as atitudes estranhas dos filhos. Porém, muitas vezes, os pais é que levam as crianças ao desequilíbrio sexual. Muitos homens, desejando um filho varão, começam a exigir-lhe masculinidade, o que acarreta na criança marcas profundas de desequilíbrio. Com o tempo, procurará suplantar a mulher e com isso jamais terá uma companheira realizada, mas uma escrava para servi-lo. Alguns pais bastante desinformados levam os filhos a uma busca precoce do prazer, dizendo que o homem tem de ser homem, e o garoto inicia sua experiência sexual sem nenhum amor, o que o conduzirá a uma constante procura, porque será um eterno insatisfeito. Ele sofrerá uma inibição inconsciente, um simples retraimento sem conhecer a origem do problema. Sua inibição será tanta que ele procurará no sexo a sua força. E um órgão é um órgão, não uma alma. Portanto, é antipsicológico pregarmos contra o sexo,
principalmente se somos explanadores do Evangelho. Os que não creem no Espírito não têm tanta culpa ao fazerem tal pregação, mas os espíritas esclarecidos não podem esquecer que o Espírito está evoluindo há milênios, possuindo tendências extremamente resistentes e que não podem ser violentadas de uma hora para outra, mas sim buriladas através de uma vida equilibrada. As crianças são muito reprimidas, porém, quem compreende a reencarnação sabe que em um corpo infantil habita um velho espírito, muitas vezes enfermo sexualmente. Como devem agir os pais? Orientar o filho desde pequeno e fazê-lo liberar essas energias através dos esportes, desviando a atenção da criança. Quando percebemos que nela estão contidas lembranças desequilibradas, nada melhor do que despertar sua atenção para algo mais nobre, leitura, esporte, música, teatro, etc. Não deixar essas crianças brincando sozinhas, elas precisam ter uma vida bem movimentada, sem lhes dar muito tempo para pensar. Os pensamentos nesses espíritos surgem das lembranças pretéritas e elas os conduzem às aberrações sexuais. Quem possui um filho assim tende a ajudá-lo. Devemos recordar, torno a repetir, que em um corpo infantil encontra-se uma alma velha e nela pode estar alojado um aprendizado errôneo em relação ao sexo. Não importa se hoje estamos no século XX, importa que busquemos em nossas crianças as raízes das suas frustrações. Se somos reencarnacionistas, sabemos que essas raízes estão na velha alma que ora retorna à Terra. Como tratá-las? Com carinho e respeito, sem culpá-las, quando percebermos que algo estranho existe nas suas atitudes. É muito difícil para um espírito voltar a habitar um corpo infantil. Quando dizemos que a criança, desde pequena, possui instintos sexuais, é porque ela possui um espírito velho e este mesmo, semi-adormecido, tem relances de lembranças. Reclamar das suas atitudes ou espancá-las não é correto. O certo é buscar curá-las através de uma disciplinada vida, e para isso nada melhor do que uma programação cultural aliada à presença digna e equilibrada dos pais. Calou-se e logo percebi que era a hora das perguntas. Irmão, a criança deve ser criada livre, isto é, fazendo o que deseja? Indagou um dos assistentes. É evidente que se criarmos a criança sem disciplina, ela se tornará uma selvagem, porque todos nós somos educados para viver em sociedade, onde nem tudo é permitido. As crianças muitas vezes não gostam de comer na hora certa, negligenciam o banho, enfim, preferem apenas brincar e até o colégio não será por elas frequentado. Sendo espíritos velhos em corpos infantis e livres de qualquer repressão, será travada uma luta de vida e morte entre os instintos baixos e as lembranças dos valores que cada um aprende na faculdade da erraticidade. Esse duelo tornará o ser muito mais infeliz. A sociedade procura fazer com que os homens se tornem civilizados, polimento necessário para o convívio social. Recebem no lar, na escola, no trabalho e em cada circunstância da vida as lições para aprenderem a viver.
A criança retorna à terra com a grande oportunidade do esquecimento e os pais são os primeiros mestres. Infelizmente, muitos pensam que os filhos lhes pertencem e desejam moldá-los ao seu caráter, que não raro deixa muito a desejar. A criança gradativamente vai formando a sociedade dentro dela e capta e grava no seu interior o que a rodeia. Portanto, devemos ter cuidado com as nossas atitudes para assegurar à criança um belo futuro. Os espíritas sabem que já estivemos várias vidas e muitas vezes compelidos a criar dentro de nós um mundo digno. Em cada reencarnação precisamos de bons professores, seja qual for o nosso estágio. Obrigado, irmão. Fiz uma pergunta. Muitas das nossas neuroses foram adquiridas por uma educação por demais severa? Uma criança de 5 anos, mesmo já sendo um espírito velho, não distingue o que é moral e imoral. Ignora ainda as leis da sociedade, mas mesmo assim a ela pertence. Pode tornar-se neurótica porque os pais lhe cobram um comportamento ou de adulto ou de neném. Os pais que veem nos filhos companheiros de jornada, amigos, não os forçam a nada, mas também não os deixam inteiramente livres, porque a criança não é um animal. Porém, é muito difícil educar quando não se é educado. As pessoas que foram mal educadas transmitem aos filhos o que a vida lhes deu, repressão. Cada ser obedece a uma sinalização chamada censura, pois nem tudo podemos fazer. Não nos é permitido nos deitar sobre o fogão ou fazer necessidades fisiológicas no chão da sala ou do quarto. A vida nos ensina a viver em sociedade. Repressão é uma coisa e educação é outra. Reprimir é só dizer não faça. Educar é explicar por que não devemos fazer. A criança, se reprimida, um dia vai fazer tudo o que os pais não lhe explicaram, só proibiram. Portanto, o certo não é reprimir, volto a dizer, é ensinar. E isto só se faz com amor e respeito à fragilidade da criança, sempre medindo, analisando as suas reações para saber se ela está assimilando bem os ensinamentos. Caso contrário, uma sobrecarga de esclarecimentos sobre regras de comportamento pode levá-la a uma saturação. Quando os pais compartilham com os filhos o seu dia a dia e estes vão crescendo, ficando adultos e com poucas neuroses. Poucas, irmão? Perguntei. Ele respondeu: sim, poucas. Um mínimo de criaturas não carrega dentro de si fracassos e ansiedades. O cotidiano leva o homem para frente. Mesmo não ficando inerte, ele muitas vezes nada carrega de proveitoso consigo. Portanto, passa pela vida, mas dela nada aproveitou. É como um aluno que vai à escola apenas para passar de ano sem aprender. No dia em que o homem dormir e acordar procurando a razão da vida e nas suas indagações sentir que é um ser bem preparado para se tornar Deus, ele mesmo colocará para fora suas frustrações. E estas, em geral, nos acompanham por milhares de anos. Irmão, o que devemos fazer quando a criança possui tendência
acentuada para o sexo. Primeiro, observar o bebê. Se temos conhecimentos espíritas, devemos compreendê-lo e amá-lo muito mais do que aqueles que ignoram a ida e vinda dos espíritos. Em um corpo infantil se encontra prisioneiro um espírito velho e muitas vezes experiente por demais, e quando de volta ao corpo físico, embora adormecido, possui sensações. E mesmo ainda bebê, ele experimenta prazer ao ser tocado ou quando as suas roupinhas estão apertadas. Disto não busquemos escandalizar-nos. Ele não deixa de ser uma criança inocente, mas por mais que a vida nos leve a uma condição de aprendiz, não esquecemos totalmente o passado. O homem se escandaliza, mas também viveu o que hoje estou narrando aqui. Ele se via criança, mas muitas vezes sentindo-se adulto. Os pais devem ajudar os filhos no seu difícil estágio infantil, dar-lhes educação, levando-os à prática de esportes e diversões culturais. Do contrário, eles procurarão buscar nos seus próprios corpos o prazer e serão presas de um sentimento de culpa que carregarão pela vida fora. E se esses pequenos forem descobertos praticando atos que os adultos consideram imorais, não os condenem, procurem elucidá-los. Eles precisam muito de forças para chegarem ao fim da estrada. O homem é um animal cujo corpo já atingiu um melhoramento, mas ainda carrega consigo o instinto dos irracionais e só com sua própria luta sairá vencedor. O amigo despediu-se e se retirou. A prece foi feita e nós fomos saindo vagarosamente. Eu pensei, meu Deus, por que nós somos tão severos com o próximo? Ninguém pode dizer que conhece alguém sem lhe conhecer a alma. Fui chamado, era a bela irmã Corina. Cumprimentei-a respeitosamente. Informou-me de que teria aula no Teatro Vivo da faculdade e me vi apressando os passos, mas logo parei porque Corina não tinha pressa. Ela me sorriu e me senti feliz por possuir amigos, e não existe nada mais belo do que um sorriso de carinho. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, capítulo 23. A tarefa da divulgação, educação sexual na infância. Muitos sonham em conhecer o pretérito, mas Deus é tão sábio que nos oferece o esquecimento. Ali, diante do meu passado, compreendi a importância da doutrina espírita. Só ela dá ao homem conhecimento do valor do seu espírito. Só a doutrina nos oferece explicações precisas sobre todas as nossas dúvidas. Só a consciência da vida espiritual dá ao homem a vontade de ser bom. O estudo sério leva-nos ao desprendimento das coisas terrenas e só convivendo com Jesus despertaremos para a caridade. Não adianta batermos no peito rotulando o templo que frequentamos. O necessário, sim, é ter mais fé e amor no coração. Despido diante de Deus, dei-lhe graças por me ter ofertado inúmeras oportunidades. Sinaro, não é fácil nós nos depararmos com o passado.
Sinto-me até sem fôlego. Parece que o relógio da vida só marcou para mim as horas em que eu fiz mal ao meu próximo. E por mais que eu peça perdão, vejo-me corroído de remorsos. Sérgio, recorde que você só veio até aqui porque já está apto para saber o passado. Ele me convidou a nos retirarmos. Olhei as máquinas do tempo e as saudei. Obrigado, amigas. Espero voltar logo. Quero saber mais sobre minhas vidas. Sinaro sorriu, dizendo-me: Você não disse há pouco que é muito difícil suportar a verdade? É assim mesmo, a gente sofre, mas quer saber. Detive-me e voltei para perto das máquinas. Sinaro nada fez para